Oi, pessoal! Hoje vamos revelar histórias surpreendentes de celebridades que, apesar da fama, enfrentaram a dura realidade de viver nas ruas. De estrelas de cinema a ícones da música, essas 20 figuras superaram desafios inimagináveis. Preparem-se para se deixar levar por suas incríveis e comoventes histórias de resiliência. Vamos começar. Número 20. Brett Butler. A jornada de Brett Butler, desde o estrelato na comédia até as dificuldades financeiras, é uma história de resiliência em meio à adversidade. Nascido em Montgomery, Alabama, Butler ganhou fama com seu papel em Grace Under Fire, retratando a vida de uma mãe solteira, uma narrativa que tocou o coração de muitos espectadores. Sua atuação não só foi aclamada pela crítica, mas também conquistou um lugar no coração do público americano. No entanto, nos bastidores, Butler enfrenta suas próprias batalhas. As lutas com a dependência e os problemas de saúde mental levaram a tempos turbulentos no set, o que contribuiu para o fim prematuro do programa. Apesar destes desafios pessoais, o talento de Butler permaneceu inegável. Ele continuou a aparecer na tela em vários papéis, mostrando sua versatilidade e dedicação ao seu ofício. Nos últimos anos, a vida de Butler deu uma guinada dramática quando ele enfrentou dificuldades financeiras. A atriz, que um dia estava no auge de seus ganhos na televisão, se viu lidando com a realidade do despejo por causa da falta de pagamento do aluguel. Esse contraste marcante com seu sucesso anterior foi resultado de vários fatores, incluindo a má gestão das finanças e o impacto da pandemia em sua renda. A situação da Butler chamou a atenção do público quando uma campanha de GoFundMe foi criada para ajudá-la, o que destacou ainda mais a natureza precária da estabilidade financeira, mesmo entre pessoas que parecem bem-sucedidas. Agora, aos 66 anos, Butler reflete sobre seu passado com uma mistura de arrependimento e gratidão. Ela continua se dedicando à atuação, sua paixão duradoura, e segue sendo uma figura de inspiração para muitos que admiram sua sinceridade e perseverança diante das dificuldades. Número 19. Lonnie Williston. A queda em desgraça de Lonnie Williston é uma história que contrasta fortemente com o brilho e o glamour que muitas vezes estão associados ao mundo da moda. Nascida em 25 de janeiro de 1983, Williston ganhou fama no início dos anos 2000. Suas características marcantes e destreza física lhe renderam lugares cobiçados em diversas publicações e campanhas. A vida dela, aparentemente, seguia um caminho alinhado com as estrelas. No entanto, por trás das imagens brilhantes e dos flashes de luz, uma vida pessoal tumultuada estava se desenrolando. O casamento de Williston com a estrela de Baivat, Jeremy Jackson, terminou em uma separação muito divulgada e amarga em 2014. A separação foi marcada por acusações de violência, e Williston afirmou ter sofrido um incidente de estrangulamento durante uma briga em estado de embriaguez com Jackson. Esse período marcou o início de uma espiral descendente para a ex-modelo. Nos anos seguintes, as circunstâncias de Williston se tornaram cada vez mais desesperadoras. Ela foi vista revirando lixeiras e vivendo em acampamentos de pessoas em situação de rua. Uma reviravolta chocante para alguém que um dia havia estampado capas de revistas. Surgiram relatos sobre sua luta contra a dependência e problemas de saúde mental agravados pelo trauma de seu passado. A ex-modelo agora enfrentava uma realidade bem diferente das passarelas e das sessões de fotos que tinham definido sua vida anterior. Surgiram relatos de sua luta contra o vício e problemas de saúde mental, agravados por traumas de seu passado. A ex-modelo agora enfrentava uma realidade bem diferente das passarelas e das sessões de fotos que tinham definido sua vida anterior. Número 18. Corey Haim. Corey Haim, um ator canadense nascido em 23 de dezembro de 1971 em Toronto, Ontário, teve um começo promissor na sua carreira.
Nos anos 80, Jain ficou conhecido como um ídolo adolescente que cativou o público com seus papéis em filmes populares como Lost Boys, Lucas e License to Drive. Sua personalidade encantadora e apelo juvenil fizeram dele um jovem ator muito procurado na época. No entanto, por trás do brilho e do glamour de Hollywood, Ain enfrentou lutas pessoais que afetaram sua vida e sua carreira. Ain teve que lutar contra o abuso de substâncias e problemas de saúde mental que ofuscaram seu sucesso profissional. Apesar de buscar reabilitação e experimentar vitórias intermitentes na sua carreira como ator, Ain continuou enfrentando desafios e reveses. Tragicamente, em 10 de março de 2010, aos 38 anos, Corey Ain faleceu. A causa da morte dele foi atribuída a uma pneumonia, complicada por um aumento do coração e arteriosclerose. Sua morte prematura serviu como um doloroso lembrete do lado mais sombrio da fama e do impacto devastador da dependência nas pessoas talentosas. Número 17. Lisa Robin Kelly. Lisa Robin Kelly é lembrada por seu papel como Lori Foreman em um Det 70s Show. Sua interpretação de Lori, a irmã rebelde de Eric Foreman, foi marcante. Nascida em Southington, Connecticut, em 5 de março de 1970, o caminho de Lisa para o estrelato começou com seu talento inegável e sua paixão pela atuação, que a levaram a obter um diploma em artes cênicas na Escola de Teatro da Universidade de Poe. Sua interpretação de Lori, a rebelde irmã mais velha de Eric Foreman, ressoou no público e fez dela uma atriz conhecida. A vida de Lisa teve desafios fora das telas. Lisa lidou com o abuso de substâncias, luta que começou no programa e foi agravada por tragédias pessoais, incluindo aborto espontâneo. A batalha de Lisa com dependência levou a problemas legais, incluindo prisões por dirigir sob efeito de álcool e acusações de disputas domésticas. Esses incidentes, publicamente, aumentaram as pressões que ela enfrentava. A batalha de Lisa contra o vício gerou problemas legais, incluindo prisões por dirigir sob influência de álcool e acusações de disputas domésticas. Esses incidentes, que aconteceram sob os olhos do público, só aumentaram as pressões que ela enfrentava. Em uma confissão sincera, Lisa compartilhou uma vez que fugiu da sua carreira em ascensão por causa do seu problema com a bebida. Uma decisão que a perseguiu, enquanto ela tentava encontrar um caminho para a recuperação. Os esforços dela para superar seus demônios foram tragicamente interrompidos. No dia 15 de agosto de 2013, Lisa faleceu em um centro de reabilitação em Altadena, Califórnia, aos 43 anos. A causa da morte foi atribuída a uma intoxicação por múltiplas drogas. Um final sombrio para uma vida que um dia brilhou com tanta força na tela. Número 16. John Drew Barrymore. Nascido na ilustre família Barrymore em 4 de junho de 1932, a vida de John Drew foi um verdadeiro tapete de altos e baixos dramáticos. Seu pai, John Barrymore, foi um colosso do teatro e do cinema, e sua mãe, Dolores Costello, uma célebre atriz do cinema mudo. No entanto, apesar desse pedigree, o caminho de John Drew não foi uma mera continuação, mas sim uma luta constante para forjar uma identidade. Separada das figuras imponentes do seu pai John e da sua tia e tio Lionel e Ethel Barrymore, a infância dela foi marcada pela turbulência. Aos 18 meses, seus pais se separaram e desde então, ele viu pouco o pai. Sua mãe, talvez receosa dos perigos do mundo do espetáculo, se esforçou para afastá-lo da atuação, mandando para escolas particulares e até mesmo para a Academia Militar de John. Mas a chamada do teatro estava no sangue dele. A Academia Militar de John Zweitausenden, mas a chamada do teatro estava no sangue dele. Com apenas 17 anos, ele fez sua estreia no cinema, entrando no centro das atenções que parecia ser seu direito de nascimento.
A carreira de John Drill foi uma montanha-russa, cheia de brilho na tela e na TV, mas também marcada por desafios pessoais, problemas legais e abuso de substâncias, levando-o à indigência. Sua vida lembra que até os mais brilhantes podem se perder nas sombras. Apesar disso, o legado de John Drill vive através de seus filhos, como a atriz Drew Barrymore, que transcendeu o sobrenome com sua carreira histórica. A vida dele foi um duro lembrete de que até mesmo aqueles nascidos sob as estrelas mais brilhantes podem se perder nas sombras. Apesar da turbulência, o legado de John Drill continua vivo através de seus filhos, incluindo a aclamada atriz Drew Barrymore Yosan, que abraçou e transcendeu o nome da família com sua própria carreira histórica. Número 15. Jim Carrey. Agora vamos fazer uma viagem pelo caminho das lembranças até os anos 90, uma época em que as risadas ecoavam nas salas de cinema. O homem reinava supremo como o rei da comédia, Jim Carrey. A jornada de Carrey é uma história de triunfo. Carrey rompeu na tela grande com interpretações icônicas em Ace Ventura, A Máscara 2 e Tontos e Mais Tontos. Com seu rosto elástico e sua energia contagiante, Carrey rompeu na tela grande, deixando o público às gargalhadas. Com interpretações icônicas em filmes como Ace Ventura, Detetive de Animais, A Máscara 2 e Tontos e Mais Tontos, seus personagens eram mais do que apenas figuras cômicas. Eles se tornaram referências culturais e gravaram seus nomes nos anais da grandeza da comédia. Mas o repertório artístico de Carrey vai muito além do campo da comédia. Numa surpreendente demonstração de versatilidade, ele mergulhou nas profundezas do drama, cativando o público com atuações instigantes em The Truman Show, 2000 e O Eterno Brilho do Sol de uma Mente Sem Lembranças. Sua capacidade de mudar de gênero sem esforço consolidou seu status como um artista multifacetado. No entanto, por trás da aparência de fama e sucesso, Carrey lidava com batalhas pessoais, como a depressão e a trágica perda de sua ex-namorada, Catriona White, que ofuscou sua vida. No entanto, das profundezas da desesperação, Carrey emergiu como um farol de resiliência, canalizando sua dor em uma fervente defesa da conscientização sobre a saúde mental. Hoje, aos 62 anos, o legado de Carrey transcende a tela grande. Ele não é apenas um artista, é pintor e poeta, e tece narrativas profundas através de sua arte. Através de sua defesa da saúde mental, ele serve como um tocante lembrete de que até mesmo as estrelas mais brilhantes passam por momentos de escuridão. Número 14. Erin Moran. A história de Erin Moran nos leva a ver as lutas invisíveis que podem acompanhar uma vida sob os holofotes. Nascida em 18 de outubro de 1960 em Burbank, Califórnia, Moran entrou no mundo da atuação, ainda muito jovem, conseguindo seu primeiro papel com apenas 5 anos. Ela se tornou uma figura conhecida como Johnny Cunningham em Happy Days, um papel que lhe trouxe uma imensa popularidade, mas que também a rotulou, dificultando a transição para outros papéis à medida que crescia. Apesar de seu sucesso precoce, a vida de Moran não foi isenta de desafios. Ela enfrentou demônios pessoais, incluindo o abuso de substâncias, que, junto com dificuldades financeiras, a levaram a um período tumultuado em sua vida. As lutas dela foram agravadas pelas pressões de Hollywood, uma indústria conhecida por seu ritmo implacável e sua natureza muitas vezes cruel. Os últimos anos de Moran foram marcados por um declínio que a viu lidando com as duras realidades de um estrelato que estava se apagando. A outrora célebre atriz enfrentou instabilidade financeira e conflitos pessoais, um forte contraste com o início brilhante e promissor de sua carreira. Seu falecimento em 22 de abril de 2017, devido a complicações relacionadas ao câncer em estágio 4, foi um fim trágico para uma vida que antes era repleta de promessas de fama e fortuna duradouras. Número 13. Randy Quaid, um ator cuja carreira abrange mais de 90 filmes, é frequentemente lembrado com carinho por sua interpretação do peculiar primo Ed na série de férias National Lampoon's. Mas,
Além da tela, a vida de Quaid tem sido uma montanha-russa de reviravoltas dramáticas e enredos legais que deixaram muitos fãs perplexos. Em 2009, Quaid e sua esposa Evie se tornaram o centro de um episódio escandaloso quando foram acusados de enganar um pousadeiro em Santa Bárbara, Califórnia, usando um cartão de crédito inválido para pagar uma conta considerável de 100 mil. O incidente marcou o começo de uma série de problemas legais para o maravilhoso casal. No ano seguinte, eles enfrentaram acusações de roubo após supostamente ocuparem ilegalmente a casa de hóspedes de uma propriedade que haviam possuído anteriormente. Essas acusações se somaram ao crescente espetáculo público que cercava o outrora célebre ator. A situação se agravou quando os Quaid, que enfrentavam ordens de prisão, buscaram refúgio no Canadá, alegando que eram vítimas de perseguição. A fuga deles da lei foi interrompida quando foram detidos na fronteira entre Vermont e o Canadá por agentes da alfândega dos Estados Unidos. Em uma reviravolta surpreendente, um juiz de Vermont rejeitou as acusações de foragido contra eles devido a discrepâncias no caso apresentado pelas autoridades da Califórnia. Essa decisão permitiu que os Quaid saíssem livres e se estabelecessem em Vermont, onde desde então formaram seu lar. Randy Quaid, que um dia foi uma figura célebre de Hollywood, agora se encontra navegando em uma realidade bem distante do brilho de Tinseltown. Dana Plateau, nascida Dana Michelle em 1964, foi adotada e logo se tornou a menina mimada da TV americana. Como Kimberly Drummond, conquistou fama e os corações dos espectadores com sua interpretação da doce adolescente. Nascida como Dana Michelle em novembro de 1964, Plateau foi adotada em um mundo que logo a veria como a menina mimada da televisão americana. Seu papel como Kimberly Drummond a levou à fama, mas, quando o programa acabou, Plateau se viu à deriva em uma indústria cruel. Plateau lutou para encontrar papéis de sucesso. No entanto, quando o programa que a havia tornado famosa acabou, Plateau se viu à deriva em uma indústria que muitas vezes é cruel com aqueles que um dia foram adorados. A transição de estrela mirim para atriz adulta foi desafiadora. Sua vida pessoal desmoronou com abuso de substâncias e problemas financeiros. Plateau enfrentou prisões por roubo e falsificação. A vida pessoal dela também começou a desmoronar com o abuso de substâncias e os problemas financeiros que ofuscaram sua vida. A lei logo pegou Plateau, que teve que enfrentar prisões por roubo e falsificação de receitas, o que prejudicou ainda mais sua imagem pública. Esses incidentes eram sintomáticos de uma agitação mais profunda enquanto Plateau lutava contra os demônios da adição e as pressões de uma vida dedicada aos holofotes. Tragicamente, a jornada de Plateau terminou em um trailer em Moore, Oklahoma, onde ela sucumbiu a uma overdose de medicamentos prescrito. Um final comovente para uma vida que um dia foi muito promissora. Sua morte, inicialmente considerada acidental, depois foi declarada um suicídio, o que acrescentou uma nota final de dor à sua história. A história de Plateau é um duro lembrete da fragilidade da fama e do custo humano da celebridade. Fala sobre a dor que pode se esconder por trás do glamour e da importância da compaixão diante da luta dos outros. Ao lembrar de Dana Plateau, lembramos da natureza efêmera da juventude e o sucesso e o impacto duradouro das decisões que tomamos. A história dele, embora manchada pela tragédia, também serve como um testemunho do apelo duradouro do talento e da marca indelével que deixa no nosso panorama cultural. Número 11. Wesley Snipes. Wesley Snipes, um nome sinônimo de cinema cheio de ação e interpretações carismáticas, viveu o auge do sucesso em Hollywood e o fundo do poço das tribulações pessoais. Sua ascensão à fama foi meteórica, com seu papel inicial em Mo Better Blues, de Spike Lee, preparando o terreno para uma série de atuações que definiriam sua carreira. Filmes como New Jack City, Jungle Fever e White Man Can't Jump mostraram sua versatilidade e presença magnética na telas Zweitausenden, enquanto a trilogia Blade o estabeleceu como um verdadeiro herói de ação. No entanto,
O brilho e o glamour da imagem pública de Snipes escondiam uma tempestade crescente nos bastidores. Em uma surpreendente queda em desgraça, Snipes se viu envolvido em problemas legais decorrentes de acusações de sonegação fiscal. O ator, que havia ganhado quase 40 milhões de dólares no auge da sua carreira, enfrentou acusações de não apresentar declarações de impostos federais. Ele até afirmou ter a condição de estrangeiro não residente numa tentativa de escapar das suas obrigações financeiras. A batalha legal culminou com uma condenação por 3 delitos menores por não apresentar declarações de impostos entre 1999 e 2004. E 2004 apesar de seus esforços para quitar a dívida, que chegava a 235 milhões de dólares. Snipes foi condenado a 3 anos de prisão federal, pena que começou a cumprir em dezembro de 2010, depois que seu recurso foi negado. O tempo que passou na prisão foi um período de introspecção e aprendizado, onde ele refletiu sobre o valor do tempo e as consequências de suas decisões. Liberado em abril de 2013, Snipes saiu da prisão com uma perspectiva renovada sobre a vida, uma visão mais clara dos seus valores e do seu propósito. Desde então, ele manteve um perfil relativamente baixo, marcado por aparições selecionadas em filmes como Os Mercenários e sua viagem aos Estados Unidos, junto com Ed Murphy. A história dele é um duro lembrete da natureza passageira da fama e do impacto duradouro das decisões que tomamos. Ao lado de Ed Murphy, a história dele é um duro lembrete da natureza passageira da fama e do impacto duradouro das decisões que tomamos. Número 10. Danny Bonaduce. Conhecido por seu papel como o engraçado Danny Partridge, Bonaduce se tornou um rosto familiar. Sua interpretação do filho ruivo na banda musical da família destacou-se. A transição de ator mirim para adulto foi desafiadora para Bonaduce. Sua interpretação do filho ruivo do meio na banda da família lhe rendeu um lugar especial na história da cultura pop. No entanto, a transição de ator mirim para adulto foi cheia de desafios para Bonaduce. O fim da comédia foi o começo de uma série de lutas pessoais que testariam sua força. O fim da comédia foi o começo de uma série de lutas pessoais que testariam sua força. Em 1990, ele enfrentou problemas legais quando foi preso por tentar comprar cocaína, uma clara contradição com o evento antidrogas que ele ia apresentar para 500 em Daytona Beach, na Flórida. No ano seguinte, ele foi preso novamente, desta vez por agressão em Phoenix, o que resultou na perda do seu emprego no rádio e em dificuldades financeiras posteriores. O ator, sem moradia, vivia em seu carro perto do Teatro Chinês de Grauman. Apesar da fama passada, tornou-se mais um na multidão, lutando contra a adição. Mas a história de Bonaduce não terminou aí. Um símbolo dos sonhos de Hollywood. Apesar da sua fama passada, ele se tornou mais um rosto na multidão, lutando contra a adição e as duras realidades da vida nas ruas. Mas a história de Bonaduce não terminou aí. Com determinação e apoio, ele buscou ajuda para sua adição e começou a árdua jornada de reconstruir sua vida. Seus esforços deram frutos e ele finalmente voltou às ondas da Rádio Yosan como apresentador de um programa de rádio matutino em Seattle, um papel que desempenhou até sua aposentadoria, em 2023. O retorno de Bonaduce é uma poderosa história de superação da adversidade, um lembrete de que mesmo quando enfrentamos os momentos mais sombrios, sempre há um caminho para seguir em frente. Número 9. Bob Driscoll. A história de vida de Bob Driscoll é uma narrativa comovente de uma estrela que brilhou intensamente, mas muito rápido. Com apenas 6 anos, ele pulou para a fama e, aos 9, já era um ícone da Disney, com seu papel em Song of the South. 1946. A interpretação dele como Peter Pan não foi apenas um papel de voz, foi uma atuação que o imortalizaria nos corações de crianças e adultos igualmente. Driscoll foi o epítome da exuberância juvenil. Ele ganhou o prêmio da Academia Juvenil por seus papéis em Só Dir Tomar Heart, de 1949, e The Window,
de 1949 e garantiu seu nome na calçada da fama de Hollywood. Mas à medida que a adolescência se aproximava, seu rosto mudou e, com uma acne severa que estragava seu rosto que antes era angelical, a Disney cortou laços, deixando-o à deriva. A rejeição se transformou em uma espiral de vida arruinada por narcóticos e crime, que culminou com sua prisão e posterior período de reabilitação, em 1961. Após sua libertação, as tentativas de Driscoll de reacender sua paixão por 1000 atuações foram recebidas com a fria indiferença de uma indústria que havia seguido em frente. Ele se aventurou em Nova York em busca de um renascimento na Broadway, mas o sucesso continuou sendo esquivo. A tragédia ocorreu quando Driscoll, aos 31 anos, foi encontrado morto em um apartamento no East Village, vítima de insuficiência cardíaca devido ao abuso de substâncias. Sua história lembra a efemeridade da fama, deixando um legado de encanto e tristeza. Descoberto por crianças, seu fim chegou em uma absoluta solidão, a um mundo de distância da adulação e dos aplausos que um dia definiram sua existência. A história dele, um lembrete cru da natureza efêmera da fama, nos deixa um legado tingido tanto de encanto quanto de tristeza. Número 8. Aaron Carter. A vida de Aaron Carter foi uma montanha-russa de altos e baixos devastadores. Ele apareceu na cena musical aos 7 anos e rapidamente seguiu os passos do irmão, Nick Carter, dos Backstreet Boys. Seu álbum de estreia em 1997 o catapultou ao estrelato e, aos 9 anos, ele já era uma sensação mundial. Seu segundo álbum, Aaron's Party, vendeu 3 milhões de cópias só nos Estados Unidos. No entanto, depois do álbum dele de 2002, a vida de Carter deu uma virada. Uma pausa de 16 anos na música o viu envolvido em polêmicas de reality shows, disputas familiares e rumores de abuso de substâncias. Os problemas financeiros o assolaram quando ele completou 18 anos, com uma dívida de impostos de 4 milhões e apenas uma fração de seus ganhos nas mãos. A batalha de Carter contra o vício e problemas de saúde mental tornou-se pública à medida que sua saúde física se deteriorava visivelmente. Em uma tentativa de se recuperar financeiramente, ele recorreu ao OnlyFans, onde vendia conteúdo pessoal para seus seguidores. Mas a luta foi grande demais. No dia 5 de novembro de 2022, Carter foi encontrado morto em sua casa, um trágico fim para uma vida que um dia esteve cheia de promessas. A causa da morte foi uma combinação devastadora de inalação de gás refrigerante e ingestão de substâncias, marcando um triste desfecho para o capítulo de uma estrela que um dia brilhou com tanta força. Número 7. Stephen Baldwin. Stephen Baldwin, o mais novo dos irmãos Baldwin, teve uma vida que não foi nada comum. Conhecido por seus papéis em filmes como Os Suspeitos e Biodome, a carreira de Stephen tem sido uma montanha-russa de altos e baixos. Mas não são apenas as luzes brilhantes de Hollywood que definiram sua trajetória. Nos bastidores, Stephen enfrentou batalhas que testaram sua resiliência e seu espírito. Em 2009, o mundo financeiro de Stephen desmoronou e ele se declarou falido, o que evidenciou a magnitude dos seus problemas econômicos. A lista de dívidas era longa e esmagadora, de impostos não pagos que se acumulavam em milhares de dólares, hipotecas que superavam suas possibilidades e faturas de cartões de crédito que se acumulavam uma após a outra. Era uma quantia impressionante de milhões de dólares que deixou Stephen em uma situação desesperadora. Mas a tensão financeira era só uma parte da história. A vida pessoal de Stephen também tem sido uma luta contra o abuso de substâncias. A história de Stephen, que projeta uma sombra sobre sua busca pela paz interior, é uma história de glamour com toques trágicos. Uma narrativa que fala da experiência muito humana de lutar contra os próprios demônios enquanto está sob os holofotes. Número 6. Pamela Anderson. Pamela Anderson,
cujo nome é sinônimo das praias ensolaradas de Baivá, navegou por um mar tumultuado de fama e desafios pessoais. A casa dela em Malibu, comprada por 11 milhões de dólares, se tornou um símbolo do seu sucesso, mas também uma fonte de suas desgraças. Os custos de construção dispararam e os cobradores de impostos bateram a porta com as contas na mão. Apesar do glamour, as finanças de Pamela desmoronaram e a obrigaram a vender sua casa. Sua história, um misto de charme e realidade, lembra que até as estrelas podem fraquejar sob má gestão financeira. Foi uma dura lição. Até as estrelas mais brilhantes podem fraquejar sob o peso de uma má gestão financeira. Sua história, uma mistura de charme de celebridade e realidade corajosa de Zweitausenden, nos lembra que por trás do brilho muitas vezes há uma história de resiliência diante da adversidade. Número 5. Mike Tyson. Mike Tyson exemplifica como uma personalidade aditiva pode levar alguém de rico à falência. Tyson se tornou campeão dos pesos pesados aos 20 anos. Ele teve 50 vitórias, 44 por nocaute. Tyson passou de uma juventude problemática a se tornar o campeão dos pesos pesados mais jovem da história, título que ele conquistou com apenas 20 anos. A destreza dele no ringue resultou em 50 vitórias, 44 por nocaute. Se escondia uma realidade mais sombria. Tyson tinha uma personalidade aditiva que o levou a gastos extravagantes. No entanto, por trás do brilho de sua fortuna de 400 milhões de dólares se escondia uma realidade mais sombria. A vida de Tyson foi marcada por uma personalidade viciante que o levou a um caminho de gastos extravagantes. A inclinação por luxo levou à compra de mansões, carros caros e animais exóticos, como um tigre. A mais peculiar foi sua coleção de 3 pombas, algumas custando milhares de dólares. Em 2003, era hora de acertar as contas. O luxo e má gestão de Tyson resultaram em uma dívida de 23 milhões, forçando-o à falência. Em 2003, chegou a hora de fazer as contas financeiras. O estilo de vida luxuoso e a má gestão financeira de Tyson culminaram em uma dívida impressionante de 23 milhões de dólares, forçando-o a declarar falência. O homem que um dia reinou supremo no mundo do boxe se viu vendendo seus bens, um contraste marcante com a vida de grandeza que um dia conheceu. Número 4. Lena Headey. Lena Headey, famosa por Cersei Lannister, teve uma carreira aclamada. Apesar do sucesso, enfrentou problemas, especialmente no divórcio. Seus papéis em Game of Thrones e 300 trouxeram fama, mas não a protegeram dos problemas reais. Apesar do sucesso na tela, a vida da Gary fora dela foi marcada por problemas econômicos e legais, especialmente durante seu divórcio do músico Peter Logran. O papel de Headey como a formidável rainha em Game of Thrones e como a rainha Gorgo em 300 lhe trouxe fama internacional, mas não a imunizou contra os problemas da vida real. O divórcio dela, finalizado em 2013, não foi só emocionalmente desgastante, mas também financeiramente. Em um determinado momento, a tia revelou que tinha menos de $5 na conta bancária, um contraste gritante com a riqueza de seus personagens na tela. A tensão financeira obrigou a Gary a fazer mudanças significativas em seu estilo de vida. Ela vendeu sua casa em Hollywood Hills, um símbolo de seu sucesso, e se mudou para uma residência mais modesta no Vale de San Fernando. As batalhas legais em andamento pela custódia e os acordos financeiros a obrigaram a navegar por uma complexa rede de papelada legal, o que aumenta ainda mais seu estresse e carga financeira. Apesar desses desafios, Headey continua trabalhando na indústria, mostrando sua resiliência e dedicação ao seu ofício. Número 3. Amanda Bynes. Amanda Bynes, que já foi a queridinha da Nickelodeon, com tudo isso e o programa da Amanda, subiu ao estrelato adolescente com sucessos como What a Girl Wants. No entanto, sob o brilho dos holofotes, pairava uma sombra. A vida da Amanda saiu do controle enquanto ela lutava contra o transtorno por uso de substâncias. A carreira dela, que estava em ascensão,
foi ofuscada por problemas legais e a diminuição das oportunidades de trabalho. O dinheiro, que um dia parecia infinito, começou a escorregar entre seus dedos. Seus problemas se tornaram públicos. Os tweets inquietantes, os acidentes ao volante e a internação psiquiátrica contrastavam bastante com seu papel na vida real. Pouco depois, ela recebeu uma tutela que a privou de sua autonomia financeira, mas a resiliência define a história da Amanda. Pouco depois, recebeu uma tutela que a privou da sua autonomia financeira, mas resiliência define a história de Amanda. Ela reagiu, adoptou a abstinência e, em 2022, recuperou a sua independência de Zweitausenden com o fim da tutela, sinalizando um ressurgimento esperançoso das profundezas das suas provações. Número 2. Todd Herzog. Todd Herzog venceu Survivor China, ganhando $1 milhão. Porém, ele enfrentava desafios pessoais. Mas foi sua habilidade estratégica em Survivor China que lhe permitiu ganhar o prêmio de $1 milhão aos 22 anos. No entanto, por trás do brilho da vitória, Todd lutou em uma batalha oculta. O transtorno por uso de álcool ameaçava reivindicar sua fortuna arduamente conquistada. Ele levou 1 mês de tratamento para perceber a gravidade da sua situação. Com ajuda profissional, ele recuperou sua vida das garras da dependência. Agora, na tranquilidade da sobriedade, Todd desfruta de uma existência serena ao lado de seu marido Jaser Manson. Em uma reviravolta emocionante, ele até recrutou golfinhos para orquestrar uma proposta mágica que simboliza o novo e alegre capítulo em que ele se embarcou. Número 1. Depois da recuperação da Kim Basinger. Kim Basinger, a quintessência da mulher fatal da era de ouro de Hollywood, cativou o público com seus papéis sensuais. Porém, por trás do brilho, sua vida foi atormentada por problemas financeiros. Numa jogada ousada, ele investiu $20 milhões em uma cidade georgiana que ele imaginava se tornar um centro cinematográfico, mas o sonho desmoronou e ele sofreu uma perda surpreendente. A carreira dela levou outro golpe quando ela se aposentou do boxe, levando a batalha legal cara, multa de 74 milhões e sentença de 1 milhão. Pressão financeira levou à falência, contraste com charme na tela. No meio disso, vida pessoal desmoronou. A pressão financeira levou a se declarar em falência, um contraste marcante com o charme que ela irradiava na tela. No meio de todos esses processos, a vida pessoal dela desmoronou. O casamento dela com Alec Baldwin terminou em um divórcio de alto perfil, o que drenou ainda mais suas finanças. Basinger uma vez refletiu sobre Baldwin: todo mundo se dá bem com o que for, mas ele tem sido um desafio. O glamour de Hollywood não pôde protegê-la das duras realidades que ela enfrentou e, apesar do seu talento e reconhecimento, a recuperação financeira da Basinger continuou sendo difícil de alcançar.